Eu queria até aproveitar para fazer uma pergunta para a Opa. doutora. Então, segura aí a pergunta, a gente tem um áudio do WhatsApp, depois você faz. Denise da Vila Prudente aqui em São Paulo, solta aí. Então, eu sou Denise da Vila Prudente, queria dar meu depoimento. Já faz desde os 31 anos, 32, que eu faço mamografia. Hoje eu tenho 43. Já passei por muitos exames invasivos, inclusive esterossalpingografia, que as pessoas diziam que doíam muito. E é o que eu falo que a doutora está falando. Não é um exame gostoso de se fazer, mas eu sempre analiso o benefício que isso vai ter na minha vida. Então, é muito melhor suportar 4 a 5 segundos de mamografia, esterossalpingografia, tem aquele outro, a colonoscopia, que eu sempre faço, porque tem histórico familiar de pólipo, de verticulite, do que passar por um câncer. Então, assim, eu sempre analiso a parte médica, a parte de saúde. Então, para mim, não importa se vai ter dor, se não vai. O importante é que vai analisar e vai fazer um diagnóstico. E que, se ele for precoce, vai me ajudar futuramente. Então, tá aí meu depoimento. Todo ano eu faço colonoscopia, todo ano eu faço mamografia, às vezes até 2 por ano. E, assim, de boa, porque eu fico pensando que a doença seria muito pior. Isso aí, valeu, Denise da Vila Prudente. Ela falou vários exames ali que eu nem vou me meter a repetir os nomes. Mas tem que ter essa consciência mesmo, né? Vamos encarar, fazer e... Não tem jeito. Até um doce, tem hora que o doce cai mal no organismo da gente, né? E o doce é bom, né? Então, Chocolate, então. Pois é, Ai. assim, a gente tem que pensar sempre pelo lado positivo, né? E não ver só aquele quadrinho preto, né? Ver que tem um pontinho branquinho naquele quadrinho. Doutora gosta de chocolate. Eu gosto. Vivian também? Bom, aqui todo mundo é chocolate. Fala, Edson, a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Hoje existe uma indústria do silicone, né? E até que ponto essa colocação do silicone, né, na mama pode provocar algum tipo de alteração que venha a causar um câncer, por exemplo? Hoje em dia teve até um rebuliço, né, na mídia a respeito das próteses de silicone. Todo corpo estranho, ele tem uma reação, não tem jeito. Só que você tem que pesar o benefício ao malefício. O malefício da prótese de silicone é muito pequeno. Então, assim, e essa porcentagem não justifica a não colocação da prótese de silicone. O problema é que o paciente tem que estar ciente dos benefícios quanto dos riscos. Apesar desses riscos ser muito pequeno, ele tem que estar ciente. Hoje em dia existe uma doença vinculada às próteses de silicone, mas que tanto a Anvisa quanto todos os artigos científicos, a consequência da prótese de silicone é muito pequena. Então ainda vale a pena o benefício ao risco. Agora, aquela paciente que ela está satisfeita com a mama, quer colocar uma prótese porque a prima colocou, a vizinha colocou, então eu acho que tem que pensar, tem que pesar realmente assim, eu quero ter uma prótese de silicone, porque independente de uma doença, pode gerar uma infecção, pode gerar uma reação inflamatória, ou seja, o corpo pode reagir, como qualquer outro procedimento que venha a ser feito no corpo. Então, do mesmo jeito que coloca uma prótese, a pessoa tem que estar ciente, eu preciso daquilo, aquilo vai me trazer benefício, a falta da minha mama realmente está me prejudicando psicologicamente. Então, ela tem que colocar a prótese sim, procurar o profissional adequado e o profissional vai orientar, olha, existe o benefício, existe esses possíveis consequências, mas que hoje é muito pequeno. Então, assim, não contraindica a colocação das próteses. Ok. A Jussara, que está ouvindo pelo aplicativo da Rádio Boa Nova, está lá em Peruíbe, ela diz o seguinte, existe mamografia em ultrassom? Na verdade, assim, hoje em dia você tem a mamografia, que é o exame que aperta, e ultrassom,
que é o exame que faz um gelzinho. Os dois associados, não. Então, assim, você pode ter, por exemplo, dentro do mesma estrutura, o mamógrafo e na sala do lado o ultrassom, mas os dois juntos, não. A Denise da Vila Prudente, se puder, pedir para a doutora falar da displasia mamária, que assusta e às vezes pensamos que é câncer. A displasia mamária é um termo que era utilizado antigamente. O problema é que este termo, ele foi meio que abolido porque soa como câncer, né? Displasia. Então, soa feio. Então, hoje não existe mais esse termo. A gente coloca como alteração funcional benigna da mama. Então, assim, é um nome comprido que a gente resume em AFBM, que nada mais é do que a displasia. Então, o que é essa alteração funcional benigna da mama? A mama, principalmente de mulheres mais jovens, ela é muito glandular. O que é a glândula? O que dá leite. E essa glandular, essa densidade mamária, é que promove essa dor. Então, por exemplo, a mulher que menstrua, normalmente antes da menstruação, a primeira queixa dela são dores na mama, que é a mastalgia. E por que tem essas dores? Porque a glândula murcha e incha, murcha e incha. Então, essa modificação fisiológica da mama é que gera essas dores. E aí, essas dores, antigamente, a gente classificava como displasia mamária. Mas hoje, não. Hoje é alteração funcional, que, ou seja, decorrente de um ciclo menstrual, decorrente de algum período, benigno, que, ou seja, que é uma coisa super do bem, não vai gerar câncer, não tem aumento de incidência, e na mama, que é o normal. A Ildaci Silveira, bom dia, Cláudio, doutor, e a todos. Eu faço mamografia há anos e sempre no mesmo lugar, no Tatuapé. Procuro me preparar emocionalmente, fica tudo bem e dá tudo certo. A profissional que me atende é sempre a mesma há anos. Tenho confiança nela, é super acolhedora, amorosa, isso também faz a diferença. Obrigado aí, Ildaci, pela audiência. Bom, a gente vai para o intervalo agora. Eu e o Edson vamos escutar hoje, né, Edson? Como a parte masculina aqui, a nossa contribuição será só com as perguntas. Então hoje a gente está com a doutora Eliégina Palmieres, que é mastologista da Rede de Hospitais São Camilo, aqui em São Paulo, dentro dessa programação especial, a doutrina espírita aí vibrando pela prevenção do câncer de mama. Então a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais perguntas chegando aqui. Até já, vamos que vamos. O Edson, para quem está com essa problemática do câncer de mama, está lá fazendo o seu tratamento médico, tá recorrendo aí aos profissionais, tomando medicação, mas aí chega lá no Manuel Bento. Como é que é a recepção de alguém que está extremamente fragilizada, e aí como que os trabalhadores de uma instituição devem se portar nesse caso ao recepcioná-la? Na verdade, os trabalhadores eles têm que ser orientados, né? Treinados, inclusive, para acolher com carinho, né? Com amor, com a maior amorosidade possível uma pessoa. Aliás, lá no Manuel Bento isso já acontece, tá bom? As pessoas são treinadas para isso, né? Até com psicólogos, inclusive. Então o acolhimento ele tem que ser... os psicólogos dão esse tipo de treinamento também. Não é só o treinamento em si E na verdade é o acolher, né? O acolher amorosamente, que a gente fala. Então a instituição espírita, ela tem que estar nesse propósito. Porque a pessoa está chegando ali, ela não está chegando... A maioria, na verdade, hoje em dia, eu acho que teve um processo aí no passado que a maioria vinha pela dor mesmo. Então, esse processo de acolhimento era de extrema importância. Hoje, tem aqueles que vêm pela dor, mas tem uma boa parte também que vem pela informação, né? Pela curiosidade e tal. Tem que saber distinguir uma coisa da outra, mas de qualquer forma, esse acolhimento ele tem que ser o mais amoroso possível e o mais acolhedor possível, né? Para que a pessoa se sinta bem em estar naquele ambiente. Porque ela, na verdade, ela está pedindo ajuda, né? Então, ela tem que sentir que ali ela vai ser ajudada. E o Manuel Bento, graças a Deus, a gente tem esse trabalho. Hoje funciona de segunda a sexta, das 14 às 16 e das 19h15 às 21.
e também às terças e quintas, das 10 às 11h45. Esse atendimento fraterno. Ah, que legal. Fala o endereço aí, rua... É Rua Alfredo Pujol 79, lá em Santana. Doutora, por que temos um alto índice no câncer de mama nos tempos atuais? Existe ali uma resposta por causa disso ou daquilo, ou não se tem como saber disso? Não, o que é sabido é que, assim, graças à tecnologia, graças a veículos de informação como este daqui, os pacientes estão procurando mais. E uma vez que você tem um diagnóstico precoce, você também tem um aumento de índice deste diagnóstico. Então, na verdade, eu não acredito que tenha maior índice de câncer atualmente. Eu acho que a população ela está mais consciente e existem técnicas cada vez melhor para diagnosticar essa doença, e aí automaticamente o índice fica maior do diagnóstico, ou seja, em termos de porcentagem, tem mais porcentagem de diagnóstico de câncer de mama. Mas nada vinculado a no passado tinha menos e hoje tem mais. Não acredito nisso. É lógico que associado a esse diagnóstico precoce, associado a essas novas técnicas, existe também em paralelo uma mudança do perfil. Então, hoje a sociedade se cobra muito mais, a sociedade ela está exposta a fatores radioativos muito maior, como agrotóxicos. Então, assim, tudo isso contribui também para o aumento dessa incidência. Mas, de novo, não tem nenhum estudo que possa falar que, no século XXI tem mais câncer de mama devido a certa patologia, ou devido a certo alimento, ou devido a certa coisa. Não. Eu acho que é uma série de fatores. Quando eu era pequeno, quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu falava que era piloto de avião. Quando te perguntavam isso, você falava, eu quero ser mastologista? Mastologista. Sério? Desde pequena? Desde pequena. Na verdade, assim, não é desde pequena. A minha mãe, ela sempre tinha essas, como nós falamos anteriormente, essas displasias mamárias, né? Que é a alteração funcional benigna da mama. Então, de pequena para adolescente, sempre eu via essa questão da minha mãe fazendo mamografia, funcionando cistos na mama. E eu sou do interior de Minas, eu sou de Ipatinga, e lá tem ainda um mastologista muito querido. E este mastologista, até hoje, ele tem um amor pela profissão. E eu ficava tão encantada com o amor pela profissão dele, que ele falava assim, quando você formar, faz medicina, mas faz mastologia. E foi aquela coisa tão enraizado, né, na minha cabeça, tanto é que eu fiz direto medicina, ginecologia, de ginecologia já passei para mastologia, então assim, eu não fiz muita obstetrícia, eu fui direto para mastologia. A minha pós-graduação é na Itália, que é no Instituto Europeu de Oncologia, que é o berço do câncer de mama. Então, hoje em dia, as mulheres, elas possam optar pela retirada parcial da mama, que é a quadrantectomia, graças a um médico chamado Umberto Veronese, que hoje, infelizmente, ele é falecido, mas devido à perspicácia deste médico, que ele conseguiu observar que tanto a paciente com câncer, que era submetida a mastectomia radical, ou seja, a retirada da mama, ou se fosse retirado parte do tumor e ela persistia com a mama, o prognóstico era o mesmo. Então, a minha formação foi toda vinculada na mama, mas decorrente, eu acho, dessa questão familiar e deste médico muito querido, que até hoje, quando eu encontro em congresso, eu falo que eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele que realmente mostrou esse lado bonito. E é isso que às vezes eu tento fazer com as adolescentes que chegam no consultório, né? Então, é tentar mostrar para aquela adolescente
que a medicina é linda. Tudo bem que tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, principalmente na questão das pacientes que não têm o convênio, mas a essência da medicina, você conseguir olhar para o próximo e ter a capacidade de ajudá-lo de alguma forma, é muito bonita. Que bacana.